Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de geografia. Então, vamos lá. Na aula de geografia, vai ser proposto para vocês hoje que a gente trabalhe um pouquinho sobre a região Nordeste. Na última aula de geografia, a gente falou um pouquinho fizemos atividades relacionadas à região Norte do nosso país, A gente falou um pouquinho dos aspectos culturais, a gente falou um pouco dos aspectos físicos, o clima, o relevo, a hidrografia dessa região. Então, hoje a gente também vai falar um pouquinho dessas características, só que relacionada à região Nordeste, tá? Quando a gente for pensar na região Nordeste, a gente vai pensar como a terceira região mais extensa do nosso país, em relação ao tamanho, em tamanho territorial. Essa região, ela é a região brasileira que tem a maior área de litoral, ou seja, ela tem a maior parte dos seus estados, a maior parte da sua área territorial tem praias, é banhada pelo Oceano Atlântico, A região Nordeste, ela é composta no total de 9 estados. Entre esses 9 estados nós temos Alagoas, nós temos o estado da Bahia, nós temos o Ceará, nós temos o Maranhão, nós temos a Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, Sergipe, ele é considerado o menor estado do nosso país, A região Nordeste, ela é uma região que é caracterizada por uma variedade de relevo, então ela tem um relevo bem diversificado, Ela tem também uma variedade climática, E também uma variedade em relação à hidrografia. Então a gente vai falar um pouquinho de cada um desses pontos e nós vamos fazer a leitura do texto, no livro de vocês, a partir da página de número 62, No livro de vocês, na página 62 até a página de número 60, acho que é 67, não, 68, deixa eu olhar aqui no livro de vocês, 69, na verdade, tem um texto, no livro didático de vocês relacionado a essa região. Então, nós vamos começar nessa aula, vou ler juntamente com vocês vão ler também junto comigo, Quero que vocês peguem o livro de vocês, para que nós possamos explanar cada uma dessas características da região Nordeste e fazer a leitura desse texto do livro de vocês. Então, vamos lá junto comigo? A partir da página de número 62 do livro de vocês. Então, vamos lá. Página 62 do livro de Geografia. Vamos começar? Região Nordeste. Cerca de 1.558.196 quilômetros quadrados. A área da região Nordeste é a terceira mais extensa e a que possui a maior costa litorânea. Seu território está distribuído em 9 estados. Vamos ver aqui no mapa? Então, no mapa, isso aqui corresponde à proporção dos estados que compõem a região Nordeste, Então, a tia já citou qual o nome dos estados, Vamos ver qual é a capital desses estados e as suas bandeiras, Então, nós temos o estado da Alagoa, onde nós temos como capital Maceió, Bahia, cuja capital é Salvador, Ceará, cuja capital é Fortaleza, Maranhão, cuja capital é São Luís, Paraíba, cuja capital é João Pessoa, Pernambuco, cuja capital é Recife, Piauí, cuja capital é Teresina, Rio Grande do Norte, cuja capital é Natal, Sergipe, cuja capital é Aracaju. Então, esses são os 9 estados que compõem a região Nordeste, Vamos falar um pouquinho, fazer a leitura do texto que retrata os aspectos físicos da região Nordeste, Vamos lá, a região Nordeste apresenta um relevo bastante diversificado, como a tia havia falado, pois as condições naturais presentes na região variam muito de um lugar para outro. São 3 principais formas de relevos presentes no Nordeste. Nós vamos ter os planaltos, as planícies e as depressões.
com destaque para o Planalto do Borborema, os planaltos e as chapadas da Bacia da Paraíba, os planaltos e a Serra do Leste e Sudeste, as depressões sertanejas, São Francisco, e as planícies e os tabuleiros litorâneos, né? Então, nós temos 3 formas de relevo predominantes nessa região, que é os planaltos, as planícies e as depressões, né? Aí, ó, vamos dar uma olhadinha no mapa do relevo do Nordeste. Então, você vai ver aqui, ó, na página de número 63, nós temos aqui, ó, para cada cor, né, ela tá representando onde que está localizado um tipo de relevo da região Nordeste. Aqui nessa parte verde, tá, no mapa que está destacado de verde, nós temos a área do Nordeste que tem predomínio do Planalto. Tá? Já nessa área, bem aqui, ó, no litoral, já bem no litoral, nós temos as planícies, né? O relevo predominante nessa área é a planície. E nessa parte de azul, ó, bem aqui, ó, aqui, aqui e aqui, nós temos aquilo que corresponde à depressão, tá? Vocês vão perceber que no mapa tá enumerado, ó, nós temos número 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6, que são as numerações que destacam aonde está a localização dos tipos de relevo, o nome de cada tipo de relevo. Então, nessa parte de número 1, nós temos os planaltos e serras do leste e sudeste. Já nessa área que contempla aqui, ó, o número 2, nós temos a planície e os tabuleiros litorâneos. No número 3, nós temos planaltos de Borborema. Na parte onde está no 4, ó, bem aqui, ó, essa área azul, nós temos a depressão sertaneja São Francisco. A parte aqui, ó, que está o número 5, nós temos os planaltos e chapadas da Bacia do Paraíba. E onde está o número 6, nós temos a depressão do Tocantins. Então, lembrando que na região Nordeste nós temos 3 tipos de relevo predominante: planalto, depressão e planície, né? A região Nordeste, ela apresenta 18% das bacias hidrográficas brasileiras, né? Mas apesar disso, devido ao clima semiárido, né, que é presente em grande parte do seu território, muitos dos seus rios são temporários. Lembra o que são rios temporários? Rios temporários é aqueles que, quando tem períodos de estiagem, ou seja, período que não tem chuva, tem pequena quantidade de chuva, esses rios eles vão secando, né? Aí eles voltam a encher nos períodos de chuva, ou seja, secam durante o período de estiagem e apresentam pouco volume de água. Então esses rios eles não têm muita quantidade de água, tá? Na hidrografia da região Nordeste, nós vamos ver, ó, que nós temos como destaque, ó, aqui, ó, 3 bacias. Nós vamos ter aqui, ó, nessa parte aqui, ó, destacada de verde mais claro, nós temos a Bacia do Nordeste. Nessa parte rosa, nós temos a Bacia do São Francisco. E nessa parte mais verde escura, nós temos a Bacia do Leste. Você vai perceber que a Bacia do Nordeste, ó, ela passa pelo estado do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, né? E Paraíba. Aqui já a Bacia do São Francisco, ela pega, ó, Pernambuco, né, ó, boa parte do Pernambuco, né? Também nós temos aqui, ó, a Bacia do Leste, né, ela passa pela Bahia, passa aqui, ó, Alagoas, Sergipe, né? Essas os estados que se destacam na presença dessa Bacia do Leste, né? A principal bacia hidrográfica da região Nordeste é a do São Francisco, pois além de ser maior em extensão, ou seja, maior em tamanho, abrangendo também a região sudeste do país, então esse rio não passa só na região Nordeste, ele passa também no Sudeste, possui grande importância socioeconômica para os nordestinos. O que quer dizer socioeconômica, gente? Ele é importante para a economia, né, do país, para o desenvolvimento social também, tá?
Seu principal rio é o Rio São Francisco, que é conhecido como o Rio da Unidade Nacional, pois banha diversos estados do Brasil, integrando as regiões. Então, ele vai ser um rio que vai integrar várias regiões, tá, do nosso país. O Rio São Francisco apresenta grande potencial hídrico, sendo utilizado para a prática da agricultura irrigada, né? Então, ele vai ser importante para a prática da agricultura, ele vai ser importante para a geração de energia elétrica, vai ser importante para a piscicultura, né? Que é a criação de peixes, e outras formas de criação também, além da criação de peixe. Ele é importante para o lazer, para o turismo do Nordeste e principalmente para o abastecimento da população. Então, ele vai ter grande importância socioeconômica por esse motivo, né? Além de gerar energia elétrica, além de ser importante para a prática da agricultura, para a prática da piscicultura e para a criação de outras espécies, ele também é importante para abastecer a região, né? Então, ele fornece água para a região do Nordeste, ok? Vamos continuar? Lá na página de número 65, vamos continuar a leitura do nosso texto. Fala assim, ó. O clima é um elemento extremamente importante na constituição das paisagens naturais da região Nordeste, sendo caracterizado pelas temperaturas sempre elevadas, né? É bem quente essa região, e pela irregularidade da distribuição e do volume de chuvas. Então, as chuvas, né, elas são mal distribuídas, elas não é regular, né? Elas não são contadas como certa. Devido a fatores como a baixa latitude na região no qual a região se encontra, né? Posicionamento geográfico dessa região, as massas de ar e o relevo, é possível encontrar no Nordeste 4 tipos de relevo. Então, por isso que o clima dessa região é diversificado. Nós temos o clima equatorial, nós temos o clima tropical úmido, que também é chamado de litorâneo, nós temos o tropical continental e nós temos o clima semiárido. Tá? Esses são 4 tipos de clima que são encontrados na região Nordeste. Vamos ver no mapa, ver qual é a parte da região que tem cada tipo de clima? Então, nós vamos perceber que nós temos aqui nessa parte vermelha aqui, né? No estado do Maranhão, nós temos o clima equatorial, né? Você vai ver que essa parte aqui, ó, de laranja, um laranja mais claro, mais o tom de amarelo, né? Nós temos o clima tropical continental, né? No clima tropical continental, ele vai pegar, ó, parte do Maranhão, parte do estado do Piauí, parte do estado do Ceará, parte do Rio Grande do Norte, uma pequena parte da Paraíba, né? Vai pegar também a Bahia, né? Maior parte da Bahia. Nós temos também o clima semiárido, que é essa parte mais laranjada, né? Um laranja mais forte. Você vai perceber que ele passa pelo Rio Grande do Norte, pela Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, parte do território da Bahia, parte do território do Piauí e uma partezinha do Ceará. Então, você vai ver que, dependendo do estado, esse estado ele vai ter mais de um tipo de clima, né? E, por último, nós temos essa parte verde aqui, que é o clima úmido, que é também chamado de clima litorâneo. Você vai ver que vai compor a parte do litoral, né? Vai, ó, pegar bem um pedacinho do Rio Grande do Norte, vai pegar um pedacinho da Paraíba, vai pegar um pedacinho de Pernambuco, um pedacinho de Alagoas, um pedacinho de Sergipe, né? E o litoral da Bahia vai ter esse clima tropical úmido, tá? Embora grande parte da vegetação original do Nordeste tenha sido devastada pela ação humana, né? A região possui uma cobertura vegetal bastante diversificada, que reflete a variedade de solos, de climas presentes no Nordeste e de climas nela presentes. No Nordeste é possível encontrar principalmente as seguintes formações vegetais. Nós temos a Mata Atlântica, a Caatinga, o Cerrado, a vegetação litorânea e a Mata dos Cocais, né? Devido a essa variedade climática,
e a variedade de relevo, né, de tipo de solo. Nós temos também uma variedade de vegetação na região Nordeste, tá? Vamos ver aqui, ó, o mapa que demonstra essa vegetação do Nordeste, né? Você vai perceber que a maior parte do território nós temos a Caatinga, né? Essa parte laranjada aqui do mapa, né? Essa parte amarela, nós temos a parte que compõe o cerrado, ó. Você vai ver, ó, que um pedaço do Piauí, né? Um pedacinho do Maranhão, um pedacinho da Bahia, é o cerrado, né? Já que, ó, a Caatinga, ela passa no Piauí, ela passa na Bahia, passa no Sergipe, Alagoas, Pernambuco, né? Então, vocês vão ver que, dependendo da região, ela tem mais de uma vegetação também, né? Por isso que é bastante diversificada. Nós vamos ter a floresta equatorial, lá no estado do Maranhão, né? Um pedacinho do Ceará e um pedacinho também do Rio Grande do Norte. Nós temos a vegetação litorânea não, a Mata Atlântica, desculpa, né? Que ela pega todo o litoral do Nordeste, pega um pouquinho uma faixa de terra aqui, ó, entre a divisa de Pernambuco e Paraíba, entre a divisa do Ceará e Pernambuco, e uma faixa de terra bem aqui no estado da Bahia, né? Então, essa constituição bem variada da vegetação do Nordeste, tá? Vamos ver aqui, ó, devido à diversidade de combinações climáticas, a fauna, a flora da região Nordeste são muito ricas, formando importantes ecossistemas, como o manguezal, né? O manguezal é uma variedade, faz parte da variedade do ecossistema da região Nordeste. Vamos prosseguir? Lá na página de número 67. Sub-regiões, né? A região Nordeste, ela é dividida em 4 sub-regiões, né? Com características físicas. Lembra que quando a gente está falando de características físicas, a gente está falando das características relacionadas ao clima, ao relevo, à vegetação, à hidrografia, tá? E características humanas bastante distintas entre si. Nós temos 4 sub-regiões na região Nordeste. Nós temos a Zona da Mata, nós temos o Agreste, nós temos o Sertão e o Meio Norte, tá? Vamos ver aqui, ó, o mapa que demonstra essa divisão em sub-regiões, né? Nós temos a Zona da Mata, que corresponde a essa área litorânea, né? Nós temos o Agreste, que corresponde aqui, ó, essa faixa rosa, né? Que vai passar aqui, ó, tem Rio Grande do Norte, a Paraíba, vai pegar Alagoas, Sergipe, Bahia, né? Nós temos essa faixa verde, tipo um verde mais clarinho, que corresponde à área do sertão do Nordeste, né? Que aí pega o estado do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, né? Nós temos a parte que é chamada de Meio Norte, que pega o Maranhão, pega o Piauí, né? Essas são as 4 sub-regiões. Então, nós vamos falar um pouquinho da característica específica de cada uma dessas 4 sub-regiões. Nós temos a Zona da Mata. A Zona da Mata, ela apresenta maior número de grandes cidades da região Nordeste. Nessa sub-região, ela prevalece, né? O que é prevalecer? Ela tem maior parte, se destaca mais a monocultura da cana-de-açúcar, ou seja, monocultura é o cultivo de um único produto, né? Embora nas áreas urbanas ou nas cidades, né, as principais atividades econômicas sejam a indústria, comércio e a prestação de serviço, tá? Destaca a monocultura da cana-de-açúcar, mas nas áreas urbanas nós vamos ter como atividades que se destacam a indústria, comércio e prestação de serviço, tá? Já no Agreste, né, a área de transição entre a Zona da Mata e o Sertão, no Agreste prevalecem as atividades como agropecuárias, né, bem desenvolvidas em geral, em pequenas
propriedades que utilizam mão de obra familiar. Então, a principal atividade desenvolvida nessa região é a agropecuária, né? Principalmente que emprega a mão de obra das famílias, né? Das famílias dessas áreas. Nós temos no sertão nordestino, que é caracterizado pelo clima semiárido, né? Que é um clima bem quente, e pela vegetação caatinga. Nessa sub-região predomina as grandes propriedades e a prática da pecuária extensiva, né, voltada para o corte, né, onde extensiva o gado ele é criado em grandes áreas, né, destinado para o corte, ou seja, destinado para o comércio, né, produção de carne, né. Já o meio norte, essa sub-região, ela é uma área de transição entre o sertão e a Amazônia, né? Ela vai ocupar o estado do Maranhão e o estado do Piauí. O extrativismo vegetal é uma das principais atividades econômicas dessa sub-região, com destaque para o carnaúba, o babaçu, espécies características da mata dos cocais, né? Então, você vai ver que dentro do Nordeste, nós temos áreas com a variação bem grande, né? Variação de clima, variação de relevo, variação de vegetação e variação também de atividades econômicas, ok? Vamos prosseguir? No livro de vocês, deixa eu chegar e passar no livro dela, ó, na página 68, né? Fala um pouquinho sobre os aspectos humanos, né? A gente vai falar um pouquinho da população, do turismo, né? Com 58.186.190 habitantes, a região Nordeste é a segunda mais populosa do país, né? Ela ocupa a segunda população do nosso país, é a segunda mais populosa. Essa população está distribuída de modo irregular por seu território, ou seja, a densidade demográfica varia de acordo com os estados e as sub-regiões, né? Densidade demográfica, né? O que é a densidade demográfica? O número populacional de uma área, de uma região, né? Então, tem esses dados aqui, ó. Nós temos de 4,98 a 12,4 nesta área aqui, ó, mais clara. Aí você vai ver, ó, que vai modificando a quantidade da densidade demográfica dependendo da sub-região da região Nordeste, tá? A agricultura é uma atividade econômica importante para o Nordeste, com destaque para, nós temos a cana-de-açúcar, o cacau, o fumo, o algodão, a soja, destinados ao abastecimento do mercado interno, né, ou seja, para o próprio consumo da região, também como para a exportação, né, para a venda desses produtos, né. Outra atividade importante nessa região é a pecuária, né. Na pecuária a gente vai ter destaque de forma majoritária a criação do gado bovino, né? Embora tenha se notado que tenha crescimento da criação de caprinos e de outras criações como também suínos e ovinos, tá? Mas o maior destaque é do gado bovino, né? Há também uma diversidade muito grande de indústria no Nordeste, estando a maioria delas localizada nas capitais ou em regiões metropolitanas, geralmente próximas ao litoral. Alguns destaques são o setor mineral, como a exploração do sal marinho, no Rio Grande do Norte, e o complexo portuário de Suape, em Pernambuco, né? No que diz respeito à prestação de serviço, é possível apontar áreas que têm se desenvolvido bastante, como a ciência, a tecnologia, softwares, a engenharia elétrica, computação, biotecnologia e saúde, né? São áreas da prestação de serviço que têm desenvolvido nessa área da região, nessa região Nordeste, né? O turismo é um setor muito competitivo na economia da região, pois conta com atrativos naturais passíveis de visitação em qualquer época do ano, como o arquipélago de Fernando de Noronha, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, a Chapada da Diamantina, as festividades como Carnaval e festas juninas também são
grandes produtos turísticos, assim como arquitetura colonial, presente em cidades como Recife, Olinda, São Luís e Salvador. Então, a região Nordeste, ela tem como também destaque o turismo, né? Tem muitas praias, tem muitas coisas belas, né? Que chamam a atenção das pessoas de outras regiões, assim também como pessoas de outros países, né? A cultura nordestina, ela é bem diversificada, né? Ela é bastante diversificada, pois em seu processo de povoamento, a região recebeu diversos povos que lhe acrescentaram uma grande variedade de folguedos que reforçam sua identidade. Deles fazem parte o maracatu, o caboclinho, as quadrilhas, o cavalo marinho, o coco, o chachado, a capoeira, o baião, o forró, o xote, o axé, né? O frevo, entre tantos outros. O artesanato nordestino é muito rico, sendo comuns bordados, o filé, a renascença e artigos que utilizam a argila, as linhas, os tecidos, a madeira, a fibra, a palha. A gastronomia, né? Quando a gente fala de gastronomia, a gente está falando da comida, né? Tem influência nas matrizes do povo brasileiro e apresenta comidas típicas como o bolo de rolo, né? Temos o baião de dois, o vatapá, o acarajé, a canjica, o cozido, a buchada, o sururu e a tapioca. Devido à riqueza cultural, o Nordeste foi berço e fonte de diversos artistas que enaltece toda a beleza dessa região, como Ariano Suassuna, né, que é um famoso escritor. Nós temos Luiz Gonzaga, né, que é conhecido como Rei do Baião. Nós temos o Mestre Vitalino, Raquel de Queiroz, Manuel Bandeira, entre outros artistas que compõem o cenário de artista, de pessoas, né, que têm contribuído para a arte da região Nordeste, né? Então, no Nordeste nós temos características para destaque para o artesanato, danças, festas, né, como a capoeira, destaque para a gastronomia, né? Tem várias comidas saborosas que integram a região Nordeste, né? Então, com isso, nós fizemos a leitura dos textos da página de número 62 até a página de número 69 do livro didático de vocês de Geografia. Então, para a aula de hoje, vocês vão continuar fazendo essa leitura, né? Vocês vão reler a página 62 até a página 69 e vão responder, tá? As atividades do livro de Geografia, da página de número 70, tá? Vocês vão responder da página de número 70 até a página de número 72, ok? Então, tarefa de casa de Geografia ficou página 70, página 71 e a página de número 72, tá? Então, vocês vão desenvolver essas atividades sobre aquilo que nós trabalhamos, da região Nordeste e logo na próxima aula, né? Tudo isso aqui que a gente abordou sobre a região Nordeste, na próxima aula nós vamos desenvolver a correção dessas atividades e dar continuidade a outras atividades também, tá? Então, por hoje, lembrando, qual a tarefinha de casa de vocês? Página de número 70, 71 e 72. Então, beijo, meus amores, boa tarefa para vocês.